aqui hoje para a doutora explicar para a gente sobre o P10, porque o P10 é uma solução que a doutora, eu tenho ele aqui, que a doutora indica muito. Esse é o frasco dele. Opa, vou botar mais para trás. Tem foto dele aqui nos nossos slides, a gente vai passar já já. E a doutora vai explicar por que ela recomenda muito o uso do P10 nas fases de regeneração dos nossos tecidos, né? Então, doutora, para quem é novo aqui, para quem não conhece, né, que a senhora trabalha sempre com ele, o que é o P10? P10 é peróxido de hidrogênio, que é água, seria água oxigenada, com o IP roxo, né? Então, o que acontece? Desde a época do Quinton, ele havia descoberto que o vórtice, que é quando você passa assim de avião, você olha o mar que tem assim aquelas partes brancas, é onde tem vórtice. Na Europa, doutora? Na Europa, aqui na América Latina também. Só que o vórtice da América Latina, ele ao longo do ano ele muda de lugar, diferente da Canal da Mancha. Canal da Mancha, que fica sempre, né? Então, lá é onde você vai lá dentro e, na verdade, a vida começou ali. Então, o que é que o Quinton, que é um gênio, ele vai e descobre o seguinte: aqui, se eu coloco, até um pouco de ressonância entra nessa história, se eu coloco isso no corpo de alguém, regenera. E é verdade, né? Então, tem vários experimentos mostrando isso em animais. Por exemplo, nos Estados Unidos, que existia a situação da pessoa que é testemunha de Jeová não podia tomar transfusão de sangue. Então, o que aconteceu? Eles tomavam a água do mar do Quinton, a água isotônica. Então, o que acontecia? Quem tomava a água do mar ia mais rapidamente ficar bem do que quem tomava a transfusão, né? Então, isso era uma repetição de N experimentos, porque, na verdade, o que acontece é que as pessoas não sabem. O Quinton era um especialista em termos de biologia, né? O Pasteur, que inventou a coisa da infecção, ao invés de inflamação, portanto, era o ataque vindo de fora, contágio, tudo que a medicina até então não sabia, né? Não, o quê? Não, até então, a medicina egípcia, grega, e mesmo a medicina ocidental, não sabiam. Até aí não existia a contágio. Contágio. Sabia que não existia um contágio, né? Não existia contágio. Era uma coisa surreal, né? Essa ideia, né? Até que o Pasteur, que era professor de literatura, né? Uhum. E ele vai e espalha pela França inteira, então, concordava, óbvio, né? Mas Pasteur era pago pela indústria farmacêutica, e aí começa a história do antibiótico, vacina. Ele espalha essa cultura de que algo de fora me invade e me faz mal, né? Exatamente, né? Então, o que acontece? E está aqui no site uma espécie de conferência, né, que foi feita online para proteção dos organismos que receberam a vacina. E o que me chamou a atenção é que mais de um especialista desenvolveu, tipo floral, uma coisa assim, médicas, tudo envolvia água do mar. Olha só, países diferentes, um Equador, outro México. Então, países diferentes estão bebendo dessa mesma fonte. E eu pensei, por quê? Porque mesmo os fitoterápicos hoje estão comprometidos, porque o solo está contaminado com muito a coisa da substância química jogada pelo avião, né? No ar. Uhum. Aqui no Brasil isso também acontece?
Sim. O mundo inteiro, né? Uhum. Então, e há especialistas hoje fazendo, lá na Holanda, fazendo estudo de substâncias, inclusive frutas, Encontrando essa substância. com a contaminação, né? Então, mas aqui está. A água do mar é o que nos protegeu, que oficialmente, até hoje, foram 9 submarinos nucleares que explodiram. Fora que terminou a Segunda Guerra, foram jogados agente laranja, um monte de coisa, né? Lá em cima, perto do Polo Norte, onde tem o mar mais violento do mundo, 9 metros de altura as ondas. Nada aconteceu, por quê? Que era esperado que a população da Europa desaparecesse em 2000. Mas não aconteceu, por quê? Porque lá tem um megavórtice que limpou tudo. Então, isso é uma coisa muito importante. Há aqui um documentário de uma médica da Nicarágua, qualquer lugar do mundo, tá? Da Nicarágua, ela vai e faz todo um experimento com nova medicina e trabalhar com a água do mar, né? E foi impressionante, como vocês vão ver. Então, aí que está. O que aconteceu? O Quinton, né, que depois, obviamente, foi perseguido, no Sarkozy, tirou todos os lugares de laboratórios do Quinton, na França. Uhum. Eles foram dominantemente para a Espanha. Mas aí que está. Chegou na Espanha, alguns laboratórios estão usando a água de Quinton com água destilada. Tem que ser água do mar só. Né? Porque a água destilada já é outra história. Né? Esse retirada do vórtice, passado por microfiltragem, isotonizada, enfim, né? Então, você não pode dar água destilada na veia de ninguém. Doideira. Então, o que aconteceu, né, no meio dessa história toda? Né? Porque aí, lógico que os globalistas, que são donos de muitos laboratórios, eles abafaram muito Quinton, claro. Mas aí chegou um engenheiro químico, o Antunes, né? Aqui no Brasil, né? E ele vai e descobre uma coisa genial, que era o seguinte: primeiro, não é para se usar água de Quinton isotônica para tudo, porque é muito para uma coisa desse tamanho. Mas vamos fazer uma coisa específica. Que, por exemplo, o P10. P10, quando você é peróxido de hidrogênio, mas o que eu faço? Quando eu dou uma coisa para a pessoa beber, aquela substância vai para o organismo inteiro. Isso a senhora está falando no caso de remédio. Tudo que eu bebo. Tudo que eu bebo. Verdade, né? Tudo que eu bebo. Aí, mas nesse caso, não se quer isso. Né? Você está com um ferimento aqui, então você teve um AVC, teve um infarto, enfim, você quer que aquele órgão ou aquele tecido receba mais oxigênio para a sua regeneração. Então, como é que ele fez? Olha a coisa genial. Ele pegou e botou hiperroxo. O que o hiperroxo faz? Ele, como se ele fosse um quase anticoagulante, que permite que o oxigênio vai direto para o tecido que está sofrendo, que está precisando de ajuda. Então, nossa, doutora, é muita sabedoria, porque, na verdade, ele não se espalha pelo corpo inteiro, ele vai exatamente no local que precisa ser regenerado? Uau. É que eu digo, se o prêmio Nobel fosse uma coisa séria, né, que não é, mas ele merecia. O que é genial. Então, a verdade é muito importante. Água do mar. Aí você diz, bom, mas eu estou não sei aonde,
e não consigo achar. Se você está perto do mar, bebe água do mar. A senhora disse que há uma diluição para fazer, não tem? Você pode diluir a água. Eu sou mais tipo assim, deixa teu corpo decidir. Pega, fica em pé, uso como? Um para um para 4. A senhora está dizendo para perguntar para o corpo como se o corpo fosse um pêndulo de radiestesia. Usa o seu corpo como um pêndulo. Eu uso a diluição 1 para 1, para 2. Você precisa. E o meu corpo vai responder sim na diluição que eu disser. E o corpo fala assim quando ele vai naturalmente para frente ou para trás? Sim, é para frente, não é para trás. E você sente. Então vamos explicar melhor essa parte, porque é uma coisa de ficar de pé, fazer a pergunta, não é só com a diluição, é com qualquer coisa. Inclusive, quando falam, doutor, quanto que eu tomo de arnica? Quanto que eu tomo de P10? É assim que decide. Põe aqui na frente e pergunta. São 2 gotas, a diluição é 1 para 1. Espera, ver se seu corpo vai pendular naturalmente para frente ou para trás. Isso. Até você encontrar a resposta. Isso. Então, aí é aquela coisa, é a coisa que o Antunes fez. Ele pegou todo o sistema endócrino, fez uma separação de quais são os elementos que constituem e criou, por exemplo, o Magno Vital, que é só a água do mar na proporção exata do que era aquilo que tinha que restituir das glândulas. Uau! Então, o Magno Vital, então, ele é para glândula? Então, muito frequentemente, quando o paciente chega para mim, que está tomando T3, T4, não sei o que, blá. Não. Você faz o seguinte, você vai começando a tomar Magno Vital e vai tirando o T3 e T4, ouvindo o teu corpo. Aos poucos, perguntando para o corpo. Isso. Aí chega um ponto que não toma mais. E o Magno Vital já regenerou a glândula, né? Somente tireoide, né? Lembrando que o hormônio não pode tirar tudo de uma vez, né, doutora? Porque quando toma o sintético... Não dá para sair de uma vez. Então, aí você vê como água do mar para quase tudo. E aquilo que o Quinton usava em Thornton. Eu acho agora, não sei, na Espanha, se existe algum laboratório do Quinton que trabalhe realmente com água do mar em Thornton. Só água do mar. Não sei por causa dos sistemas que a poderosa indústria farmacêutica impõe para o mundo. Eles é que comandam, eles é que dizem, eles é que inventam que existe um vírus, e que todo mundo tem que se intoxicar com grafeno e outras coisas mais. Né? Inclusive, para falar do vírus, né, doutora? No site da senhora tem o documentário chamado T-Rain. Isso. Que eu vou colocar, ele está legendado em português, inclusive, um grande amigo da doutora fez esse maravilhoso trabalho. Eu vou colocar aqui para vocês poderem assistir, que é sobre essa coisa que a doutora fala de não existir contaminação, né? Não existir micro-organismo, bactérias, vírus, seja que nos invadem. Então, chama T-Rain, o documentário. Ele é baseado nos estudos do doutor Stephen Lanka. E tá lá, tudo bem comprovadinho, eles explicam bem cientificamente. Você pode assistir, tá? Não tem nos streamings comuns, tá? Mas tá lá, o documentário a gente baixou e colocou no site. É muito, muito importante, né? É a coisa da verdade, né? A verdade que liberta, né? Então, e agora a verdade, mais que isso, também está salvando vidas. Se as pessoas perceberem aquilo ali, não caem mais em nenhuma esparrela. Né? Doutora, eu tenho uma pergunta. O Antunes, que é o engenheiro que a senhora falou que é o brasileiro, né, que trouxe, enfim, que usou essa descoberta do Quinton, ele pega a água do mar do vórtice também. É isso, o laboratório dele? Tem os navios, aqui, o laboratório Antunes tem os navios que vão, por causa disso, né, que o vórtice aqui na América Latina, ele muda de lugar de acordo com a época do ano. Então, eles vão
retiram lá do fundo do vórtice a água e fazem toda essa eletroforese, né, das substâncias e fazem a separação, substância por substância. Então, e aí vão fazer os vários que não são remédios, gente. Não é medicamento, né? É só água do mar. Só que a água do mar, divididinha e que foi didaticamente pronta para mim naquilo que eu preciso. É um estudo químico benéfico, né? É um estudo químico benéfico. Estudou-se a química do corpo, a química da água do mar, as benesses disso. Como é que ele otimizou, eu diria, né? O Antunes. Sim. Então, é muito importante isso, né? E é aquela coisa, eu falo para as pessoas, não está num gasto, não tem, bebe água do mar. Se não tem, faz a sua diluição. Eu lembro que a senhora falava, procura um lugar bem puro, procura descobrir onde é um lugar puro, para você fazer a sua diluição e poder tomar, né? Isso. Aí tem aqui no site, vai estar a experiência de uma médica nicaragüense trabalhando com a medicina e tratando com água do mar. Impressionante, né? Só água do mar. Né? Então, ia lembrar que é o lugar que está a ARP não afetou. Impossível. Até porque o vórtice, ele filtra todo o oceano, né? Então, por mais que caiam substâncias tóxicas, ele segue filtrando, né? Exatamente. Então, é aquilo que nos protege, né? Então, é muito importante, tem essa conferência, né, de várias pessoas de vários países, em que também o que eles desenvolveram foram coisas com água do mar. Né? Quer dizer, então estão começando a chegar lá e a nos libertar daquilo que não ajuda o nosso corpo. Porque a água do mar, ela faz com que nosso corpo lembre da sua raiz original e se recompõe. Simples assim. Simples então, assim. vamos para a saúde. E deixa para trás a ideia de doença. Isso tem muito a ver com a visão do Hammer. Que, inclusive, a doutora fez uma série, né? A senhora fez uma série aqui no seu canal do YouTube, de Nova Medicina Germânica, com os conceitos básicos em 2 lives diferentes, e todas as aulas de cada um dos sintomas foram lá para a plataforma da comunidade CIV. A gente convida você a ingressar na comunidade para você ter acesso a tudo isso, que ele desmistificou a doença e ele comprovou as descobertas dele. E a doutora trabalha... Há quantos anos a senhora trabalha clinicando com Nova Medicina, doutora? Há 20 anos. Salvando muitas vidas, né? A gente vai colocar aqui... Agora, se você assistiu até aqui, você já teve a informação principal do que você queria. Talvez esse vídeo fique um pouquinho mais comprido, mas é porque a gente vai passar alguns slides só para falar um pouco mais de quem foi René Quinton e dessa descoberta dele. Tem fotos aqui e tudo mais. Então, foi isso. A senhora quer ler? Sim, então o René Quinton, nascido em 1666, né, até 1925, em Paris, o organismo é um verdadeiro aquário marinho vivo. Tá, aqui na foto dele tem essa frase em francês, a gente traduziu. Tá. Descobriu que a principal composição do nosso organismo originou do mar. O mar é literalmente o nosso sangue. A química do mar descobriu que a composição química do nosso corpo é muito semelhante à água do mar. O plasma marinho, ele não mata micro-organismo. Ele dá forças às células para se recuperar. Tabela periódica. A água do mar possui 118 elementos da tabela periódica e é muito mais eficaz do que soro artificial. Na Primeira Guerra Mundial, foi utilizada bastante pelo exército francês para compensar a perda de sangue dos feridos em combate
E não só, mas para melhorar o tipo de ferimento que havia, né? E é a coisa tão incrível que assim, padrão de certeza que funciona, era que os alemães começavam a, ao invés de tentar matar os franceses da trincheira, começaram a furar aquelas garrafas de ferro que eram as que armazenavam, que levavam a água do mar. Nossa. Para mim, primeira prova de controle de qualidade. É verdade. O inimigo está vendo que está funcionando. Eu não sei o que esse sujeito traz, mas melhor a gente acabar com ele, senão a gente vai tentar matar as pessoas e elas não morrem. Uau, uau. Olha só, você pode olhar o que aconteceu nos dispensários do Quinton. Chegavam crianças assim, neste nível, porque a miséria foi muito depois da Primeira Guerra, né? E ficava do outro jeito. Olha lá. A mesma coisa. Uhum. 2 meses só. Exatamente. Sem medicamento. Incrível mesmo. Então, em 1897, o Laboratório de Fisiologia e Patologia dos Estudos Superiores da Universidade da França experimentou, substituíram todo o sangue de uma vira-lata muito doente por água do mar isotônica. Em poucos dias, o organismo dela voltou a produzir glóbulos e plaquetas que converteram a água marinha em sangue e o animal se recuperou. Então, em 1975 e 2003, a Universidade de Laguna, o experimento de Quinton foi reproduzido, mas 2 vezes os resultados foram satisfatórios e todos os cachorros se recuperaram completamente. Incrível, né? Acho muito incrível. Então, tem René Quinton, escreveu o livro Água do Mar e o Meio Orgânico. Alguns hospitais na França passaram a aderir ao método marinho. Quinton abriu diversos laboratórios em Paris, Montpellier, Lyon, Londres e Egito. Muitas teses de doutorado foram escritas com base em suas descobertas. René Quinton tornou-se famoso. Foi um gênio francês reconhecido, admirado e elogiado por cientistas como o homem que foi capaz de curar, sem drogas, a todos os tipos de doença, usando o método de restaurar o corpo através da água do mar, vinda dos vórtices, isotonizada e microfiltrada. O sistema de saúde francês usou oficialmente por 80 anos o plasma de René Quinton, até que a indústria farmacêutica não estava gostando disso e o Sarkozy fechou, inclusive, os laboratórios de captação de água no vórtice, na França, em toda a França. Ao final da Primeira Guerra Mundial, médicos se insurgiram contra a descoberta de Quinton em razão que ele não ser médico ou cientista formado. Mas o Pasteur não era, e estava bem reconhecido, pela indústria farmacêutica. Seus laboratórios foram perseguidos e fechados. Sua descoberta foi completamente banida após a descoberta da penicilina e dos antibióticos. No documentário que está no YouTube, La Fuente da Vida. Então, isso, mais essas outras informações, porque hoje é aquela coisa, busque informação, busque a verdade. E em locais não patrocinados por nenhuma indústria, né, doutora? Farmacêutica, alimentícia, mídia, seja o que for, né? Então, o que a gente está aqui é para disseminar a verdade. A doutora sempre traz a verdade e estudos. A doutora estuda muito, ela sabe muito de tudo que vocês imaginarem. Esse foi um esclarecimento, um vídeo para quem é novo aqui no canal e vem assistindo as séries dela, as lives dela. Com muita frequência ela fala do P10, nas consultas também ela passa o P10, e não tem essa quantas gotas eu tomo, não é uma receitinha de bolo, cada corpo é diferente, e aí você vai perguntar para o seu corpo, usando ele como um pêndulo, você vai ver que eu era muito cética, tá, com relação a isso, e eu fiz diversas vezes, e o corpo, de fato, se você ficar bem relaxada, você sente que ele pendula para um lado ou para o outro, tá bom? Obrigada, doutora. Obrigada. Até mais para todo mundo. E complementando a informação que a gente esqueceu de colocar, para quem quiser, então, adquirir o P10, aqui no Brasil, a gente conhece essas duas pessoas, né? A gente não sei se vende P10
fora daqui, mas enfim, foi o que a doutora falou, né? Água do mar diluída já é suficiente. Mas aqui no Brasil, se você quiser comprar, a gente conhece a Sandra e a Helena. Aqui está o contato delas, o site da Helena. A Helena é mais fácil comprar com ela pelo site do que pelo WhatsApp. E a Sandra responde muito bem o WhatsApp e as duas mandam para o Brasil inteiro, tá bom? Então fica aí mais essa informação. Até mais.